Bom dia a todos, acho que a gente já pode começar. Bem-vindos a mais um comitê aqui da XP Advisory Brasil de alocação, referente ao mês de abril. Eu que sou Vitória Toffolo, gestora de portfólio aqui da XPA. Estou junto com o Arthur Wichmann, que é CIO da XP Private e presidente do nosso comitê, e Rogério Freitas, que é head aqui de gestão da XPA. Novamente, gostaria de dar boas-vindas a todos aqui. A ideia, assim como a gente faz todos os meses, é passar a nossa visão, né, sobre o mundo, o que está acontecendo lá fora, as principais discussões, uma atualização, né, dessa nossa visão. Depois a gente entra em Brasil também, passando a nossa percepção sobre os acontecimentos recentes, dinâmica de mercado, né, acho que a gente tem visto bastante movimento aí nos preços dos ativos, a gente vai comentar sobre isso. Depois a gente conclui ali com as principais decisões de alocação dos portfólios e no final um espaço para perguntas e respostas. Então, gostaria de lembrá-los que vocês podem enviar suas dúvidas ao longo da apresentação, que aí no final a gente vai tentar responder todas. Bom, vou passar a palavra aqui para o Arthur, espero que vocês desfrutem da apresentação. Bom dia, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Eu acho que essa é uma live importante porque tem bastante coisa que aconteceu nos últimos 30 dias. Eu acho que muitos eventos esperados, mas que impactam fundamentalmente a nossa visão, especialmente de Brasil. E a gente também conseguiu adquirir muito mais conhecimento sobre o que estava acontecendo, especialmente no que diz respeito à crise bancária norte-americana. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessa crise bancária norte-americana, o que dá para esperar, quais já são os impactos visíveis dessa crise bancária norte-americana. Vamos tentar colocá-la em contexto. Lembra da última vez, a gente tinha muito pouca informação, a gente estava ainda em cima quase do evento do SVB, do Signature Bank, First Republic. Então, a gente estava ainda muito em cima, com muito pouca informação para poder adquirir mais conhecimento. Agora a gente já está entendendo mais qual é a dinâmica desse negócio. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e vai falar também sobre o Brasil, tá? E Brasil, aí sim a dinâmica mudou. A gente vai explicar bem melhor o que a gente quer dizer com isso, e tem a ver efetivamente com o anúncio das medidas fiscais iniciais, e essas medidas fiscais iniciais elas têm um impacto muito particular, tá? E esse impacto ele é particular e não óbvio, tá? Então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso também, tá? Deixa eu tentar dividir aqui. Então vamos lá, gente. A gente sempre começa com o cenário global, depois o cenário do Brasil e a gente termina em alocação, né? Termina em como é que a gente está alocando capital dado esse cenário. Vamos lá, eu vou voltar para um tema da semana passada, do mês passado, que é o seguinte. O tema que nós vamos viver, né, pelos próximos 12 meses, 18 meses, 24 meses, talvez até mais do que isso, é a alocação de capital em um mundo onde a taxa de juros é significativamente diferente de zero, tá? Por que eu volto a trazer isso, gente? Porque a gente viveu de 2009 até 2020, basicamente 22, um mundo onde, para você alocar capital, para você buscar retorno, você não tinha nenhuma alternativa que fosse de risco relativamente baixo. Todas as alternativas de risco relativamente baixo te davam um retorno real negativo ou um retorno nominal próximo de zero, algumas vezes um retorno nominal negativo, como era o caso de bonds da Europa, Alemanha, Suíça, etc. Então, quando você olha para isso, eh, isso causa a gente pode eu não queria aqui, subestimar esse efeito. Por quê? Porque foram 12 anos, 13 anos de pensar alocação de portfólio, assumindo que a minha alternativa em renda fixa lá fora rendia zero, né. E isso causa um efeito muito grande nos investidores. 13 anos, de juro zero causa uma alocação de capital, vamos chamar assim de torta, uma alocação de capital diferente do que ela seria, no mundo pré-2008. A gente passou a considerar isso como normal, você teve uma geração inteira de gestores que considerou essa alocação como normal,
mas ela não é normal, ela historicamente falando, num contexto mais amplo, é a alocação anormal, você buscar cada vez mais à direita do espectro de risco, abrir mão de liquidez, buscar prêmio de ação, buscar alavancagem do jeito que foi buscado nos últimos 13 anos, não é a norma. Então, a gente não pode aqui sofrer desse viés de ancoragem. A gente gosta muito, para quem ouve a gente falar de behavioral finance, você não pode sofrer muito desse viés de ancoragem, de acreditar que o mundo que era o mundo pré 2023, o mundo, entendeu? Pós 2009, pós grande crise financeira, no qual o juro era zero, a gente fazia QE, ele é um mundo normal. A gente na verdade, a Pinco usou até o termo new normal, né? O novo normal, um normal novo agora é com juro zero para tudo quanto é lado. Tem uma discussão interessante se a gente vai voltar para esse mundo, para o antigo normal, né? Para o mundo do juro zero. Alguns economistas, tipo Olivier Blanchard, essa turma toda fala, não, o excesso de poupança permanece, então enquanto o excesso de poupança permanecer, em algum momento, quando a gente quebrar a espinha desse surto inflacionário atual, a gente vai voltar para o mundo de juros zero, mas essa é uma discussão muito em aberto ainda, né? Então, a mensagem aqui, gente, é a mensagem do comitê passado. A gente não pode assumir que o mundo não mudou. O mundo mudou, tá? Alocar capital quando o juros norte-americano é significativamente diferente de zero, quando o juro europeu está sendo significativamente diferente de zero, é diferente de alocar capital com juro zero, e acho que a maioria dos portfólios lá fora dos investidores ainda não reflete isso, tá? Essa aqui é a primeira grande mensagem. Então vamos falar da crise bancária, que é o tema, né? E a gente já viu muitas análises, muita gente dizendo, olha, é 2008 tudo de novo, a gente vai viver uma crise lá 2008, uma crise sistêmica, olha só, essa crise está nos bancos, como foi 2008, então a gente vai reviver 2008, e, poxa, quem viveu 2008 lembra que foi muito pouco agradável, assim, foi a pior crise que a gente já viveu, fora 1929. Então, das nossas carreiras aqui, da maioria das pessoas que está assistindo, foi a pior crise que a gente já viveu, tá? Mas aí, gente, tem uma coisa, a crise de 2008, ela é fundamentalmente diferente daquilo que a gente está vendo agora. Por quê? Porque em 2008 a gente teve uma crise de solvência. Lembra, os bancos estavam lotados de ativos cujo valor era baseado no mercado imobiliário, algumas vezes com alavancagem de 30 para 1, 33 para 1, 40 para 1. Você tinha risco de contraparte, derivativos que você não sabia exatamente onde estavam. O que isso significa? Significa que na hora que você colocava todos os números a valor presente, você marcava o valor dos ativos imobiliários e dos títulos derivados dos ativos imobiliários a valor justo, você chegava à conclusão que uma parte importante das instituições que a gente chama sistemicamente importantes, ou seja, dos bancos muito grandes nos Estados Unidos, estava quebrado. Tinha patrimônio zero ou negativo. E aí isso cria um baita problema para o governo. Por quê? Porque você tem que transferir recursos do taxpayer, né? Você tem que transferir recursos do setor que você arrecada, dinheiro de imposto da sociedade para tentar salvar um banco privado, né? É aquela coisa do moral hazard que a gente discutiu muito, né? Ah, não pode fazer porque, poxa vida, eu vou tirar dinheiro para salvar um banco privado, usar dinheiro público para salvar um banco privado, isso aí é um bailout em Wall Street, não dá para fazer isso. Tinha um problema regulatório, naquele momento a regulação sequer permitia a intervenção, entendeu? Em larga escala, você não podia fazer muita coisa. Então, primeiro você teve que passar pelo Congresso, uma série de mudanças regulatórias. Para quem lembra, a gente passou o TARP. No final das contas,
acho que vamos chamar de pragmatismo econômico, prevaleceu sobre aqueles puristas. Eu acho que o Bernanke, naquela época, sendo o chairman do Fed, foi muito importante, porque ele trouxe 1929 de volta. Ele falou: olha, turma, vocês podem ser, entendeu? Vocês podem ser puristas em relação ao risco moral, a dizer não vou salvar o sistema bancário. Eu só vou avisar uma coisa: poxa, se vocês não salvarem o sistema bancário, uma recessão vira uma depressão. Foi exatamente isso que aconteceu em 1929. Tá? Então, o pragmatismo prevaleceu no final das contas. A gente teve o TARP foi lá, recapitalizou os bancos e foi o início da saída da crise. O problema atual, ele é um problema totalmente diferente. Se você pegar, e a gente vai ver o tamanho das perdas e onde elas estão, né? Se você pegar as perdas dos bancos e você ajustar o patrimônio para as perdas incorridas atuais e estimadas, né? Você chega à conclusão que o sistema é eminentemente solvente, tá? Não tem problema de solvência, não tem grande instituição sistemicamente importante com patrimônio líquido zero, tá? Mesmo que você marque tudo a mercado, tá? É muito mais fácil você resolver um problema de liquidez do que resolver um problema de solvência. Por quê? Foi o que o Fed fez nas semanas que se seguiram ao Silicon Valley Bank. O cara vai lá e injeta 300 bilhões de dólares no sistema. Você não está salvando nenhum banco privado, né? O Silicon Valley Bank não foi salvo, né? Os depositantes, sim, mas o banco, o equity holder, o debt holder, teve uma perda, então você não tem aquela discussão toda de moral hazard. Mesmo trazendo tudo a valor presente, a gente vai ver o tamanho do ajuste, você vê que o sistema permanece solvente, é um abalo importante. A gente vai ver que vai ter consequências muito importantes que vão impactar e vão levar muito provavelmente para a economia norte-americana para uma desaceleração importante, se não uma recessão, mas não é um risco de sistema, ou seja, não é aquele risco de paralisação completa do mercado de crédito, no qual a economia simplesmente cai de um abismo. Não é disso que a gente está falando. Então, problema de liquidez é muito mais fácil de resolver, já estão injetando mais liquidez no sistema. Mas então está tudo bem? Gente, em corrida bancária, a frase está tudo bem é uma frase que você não pode usar nunca. Tá? Por quê? Porque corrida bancária é um negócio com um ambiente difícil, um ambiente basicamente no qual você tem que tomar decisões com base em variáveis comportamentais. Poxa, o pessoal vai entrar em pânico ou não, com um adendo, e a gente vai ver aqui no futuro, em slides daqui para frente, que, poxa, essa foi a primeira corrida bancária em velocidade digital, que é uma corrida bancária que a gente nunca tinha visto antes. Então, dizer, não, olha, está tudo tranquilo, nós não temos problema, eu acho que é subestimar também o problema. A gente tem um problema, ele é relevante, ele vai ter um impacto no sistema bancário, mas ele não é 2008. É mais ou menos isso que a gente vai mostrar daqui para frente. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira parte do problema foi que quando subiu os juros, o valor do título público federal, como a gente tinha falado no mês passado, os títulos públicos federais no balanço dos bancos diminuiu, o tamanho desse REIT chegou a 600 bilhões de dólares, agora com o juro voltando um pouco nos Estados Unidos, esse REIT é um pouquinho menor, para uma base de capital aí de, poxa, perto de 2,8, 2,9 trilhão de dólares, que é o que o sistema bancário tem. Isso é relevante? É um REIT relevante? É um impacto relevante? Mas alguma coisa em torno de 20%, com um adendo, né? O Banco Central está dando linhas de liquidez, né? Ele criou um super redesconto, né? Como a gente mostrou também no mês passado. Então, os bancos não estão tendo que vender esses títulos e realizar essas perdas. Então, elas estão na linha de perda não realizada, né? Onde tem um problema que está sendo começado, está começando a ser discutido, mas aqui a gente acha que tem um problema de verdade, ele é um problema para os bancos regionais e superregionais. E esse é o cerne da nossa tese aqui. Olha, os bancos sistemicamente importantes estão ok, os bancos regionais e superregionais, até porque a fiscalização do Fed sobre eles era menor, né? Lembra que quando você é designado CIF, você tem uma lupa do Fed olhando tudo que você faz, se você é o JP Morgan, se você é o Citi. Agora, quando você era, por exemplo, o Silicon Valley Bank, a fiscalização era uma fiscalização muito menos intensa, tá? Então, qual que é o tamanho do problema? Quando você pega
o total de commercial real estate loans, que acho que é aí que está o problema, né? Você pega um banco, se eu estou falando para vocês, o problema é banco regional. Banco regional, uma parte importante dos ativos deles são em empréstimos para empréstimos imobiliários, especialmente comercial, não hipoteca. Tá? O tamanho do problema aqui, o sistema inteiro são 3 trilhões de dólares, esse é o total dos ativos. Se você olha e fala assim, bom, quanto que a gente pode ter de poder for? Quanto a gente pode ter de non-performing loans nesse negócio aqui, né? Você pode ter alguma coisa, poxa, lá em 2008 isso chegou a 8%. Então você fala assim, não vai ser 2008, a gente já postulou que não vai ser 2008, vai ser 5%, né? Que seja 5%, tá? Então você pega e fala assim, bom, o tamanho da perda não realizada ainda no balanço desses bancos é alguma coisa perto de 150 bilhões de dólares, que se soma aqueles 400, 500 que você tinha de perda no livro de treasuries, então você está falando de um total de perdas aí de 550, 600 bilhões de dólares, em torno de 20% do capital do sistema. Mas, de novo, isso não é distribuído uniformemente. Isso está muito mais nos bancos regionais do que nos bancos sistemicamente importantes. Então, o que você pode ter é alguma coisa parecida com a crise do Savings and Loans na década de 80, né? Ou de uma categoria de bancos, aí sim enfrenta insolvência ou pelo menos processos de erosão da sua base de capital muito mais profundos, tá? Então, onde a gente acha que está o problema? Primeiro em commercial real estate, que é uma coisa que pode aparecer nas notícias daqui para frente nos Estados Unidos, né? Quer dizer, pessoal de escritório, entendeu? E esse tipo de coisa, esses REITs performando mal, isso chegando no balanço dos bancos regionais, que são os bancos que estão cheios desses ativos, e alguns desses bancos indo a patrimônio zero e tendo que sofrer intervenção do Fed. Agora, uma coisa interessante, gente, falando do sistema como um todo, tá? E acho que pouca gente tem discutido isso. Esse gráfico, eu gosto muito desse gráfico, porque ele mostra o que o QE e o que todas as medidas para contenção da crise da Covid fizeram com depósitos do sistema bancário, ou seja, com toda essa injeção de liquidez, ela virou uma base de depósitos que saiu de em torno de 13, 14 trilhões de dólares para 18 trilhões de dólares, né? Você vê, se você assumir um crescimento meio que linear, né, ou log linear, que era o que essa base de depósitos estava tendo, né? Você deveria ter uma base de depósitos hoje em dia, ao longo do tempo, de 16 tri, um pouquinho, tá? Você ainda está com 17,8 trilhões de dólares de depósitos, ou seja, ao retirar liquidez, você vai perder mais 1,8 trilhão de dólares de depósitos, ou seja, a gente vai voltar, se o balanço do Fed voltasse para o pré-crise, né? A gente vai voltar para uma base de depósitos pré-crise, ou seja, a gente volta, a gente some com 1,8 trilhão de dólares de depósito do sistema bancário, aí sim, aí eu acho que o sistema bancário não consegue lidar com isso, pelo menos não rapidamente. O que isso significa? Significa que o aperto quantitativo que o Fed quer promover, ele tem limites muito claros, né? Porque toda vez que você retira a liquidez do sistema, o que você gera é uma perda de depósitos, e quando você gera essa perda de depósitos, algum banco começa a ter problema, né? E, poxa, essa perda, gente, ela não é alguma coisa que a gente já viu em termos de velocidade, né? Para quem lembra o Paulo falando no GAAC, né, corrida bancária na década de 80, Savings and Loans, o Continental Illinois, né? As pessoas tinham que ficar na fila em Chicago, em janeiro, com menos 15 graus, nevando, uma fila do lado de fora do banco para você poder ter acesso ao seu sistema bancário e você sair com dinheiro físico do banco, né? Aqui não. O Silicon Valley Bank perdeu 42 bilhões de dólares de depósitos em menos de 8 horas, gente. Então, assim, você via seu aplicativo, você transfere seu depósito. Isso é uma coisa que a gente nunca viu. Isso sim é um elemento novo. Por isso, uma preocupação adicional com a corrida bancária. Por quê? Porque ela ocorre hoje em dia em velocidade digital, ela não ocorre mais em velocidade analógica, né? Então, assim, você pode efetivamente transferir
100% ou quase todos os depósitos de um banco, né, em um dia, né? E aí, gente, por definição, o sistema bancário ele foi criado com base naquilo que a gente chama de sistema bancário fracionário, né? Você pega uma unidade de capital e você dá 10 unidades você gera 10 unidades de ativo, né? Empréstimos e outras coisas, né? E você capta do outro lado, entendeu? Depósitos para sustentar essas unidades de ativo. Gente, não tem banco nenhum no mundo que se 50% dos depositantes correr num dia, que ele tenha liquidez para pagar isso. Não tem, não existe isso. O banco, entendeu, menos alavancado do mundo, se 50% dos depositantes pedir os seus depósitos num período de 8 horas, esse banco enfrenta um problema de liquidez, tá? Então isso vai criar um problema para a regulação bancária no futuro, que é a seguinte, bom, agora que a gente sabe que todos os depositantes do banco podem tirar uma parte significativa, mais de metade dos seus depósitos em um dia, como é que eu tenho que guardar a liquidez para fazer face a esse tipo de depósito? Ou então a gente vai ter que criar uma linha de seguros de depósito para todos os depósitos, o FDIC, o FGC deles vai ter que ser remodelado de forma que, poxa, todos os depósitos agora sejam segurados, mas se todos os depósitos forem segurados, você não cria um problema de moral hazard e, na verdade, você não cria um problema grande demais para o FDIC lidar. De novo, gente, são todas questões que a gente vai ter que lidar do ponto de vista de regulação bancária daqui para frente. E lembra, né, você fala assim, poxa, mas faz sentido pensar em coisas tão extremas como essa? Faz, gente, porque lembrando o Mervyn King, que foi chairman do Bank of England, né? Ele falava, né, lembrando as coisas de teorias dos jogos, né, e dilema do prisioneiro, ele fala, olha, numa situação de corrida bancária, a atitude racional a fazer é você participar dessa corrida bancária. Se você acha que o seu banco está sofrendo uma corrida bancária, a única coisa que você não quer ser é o último no final da fila, né? Então você ouviu, e foi exatamente o que aconteceu, né? Os venture capitalists começaram a ligar para as empresas que tinham dinheiro no Silicon Valley Bank e dizer, olha, o Silicon Valley Bank está enfrentando problema, tira todo o seu caixa de lá. As empresas não sabiam se isso era verdade ou não, mas pelo sim e pelo não você tira o caixa, né? Você tem muito pouco a perder transferindo o caixa para um banco que se considera mais seguro. Então, assim, a gente vai ter que lidar daqui para frente com um componente psicológico que vai fazer com que a gente, e tecnológico, a psicologia de corrida bancária, mas a tecnologia que permite transferir depósitos em 30 segundos, faz com que a gente tenha que lidar e ter uma preocupação adicional com corrida bancária e velocidade digital. Tá? Qual que é o impacto disso? Então, tá bom, Arthur, você falou que a gente está perdendo depósito, o sistema bancário está perdendo depósito. Olha, aí é meio óbvio, gente. Quando você perde depósitos, né, você perde passivo, você tem que contrair o ativo, né? Então, assim, e o ativo dos bancos, crédito. Então, a contração de crédito já começou, né? A gente já perdeu nos últimos 3 semanas, alguma coisa próximo de 300 bilhões de dólares, que é essa contração na margem que a gente vê aqui, de crédito no sistema como um todo, né? Então, ela é uma contração importante, de tal forma que nos leva a crer que a economia norte-americana, em algum momento, vai sofrer nos seus setores, que são seus setores que têm performado melhor, né? Quer dizer, poxa, até o setor de serviços vai começar a sofrer. Lembra que a gente tinha aquele HOPE, né? Que era Housing, New Orders, Profits, Employment, né? A gente está seguindo nisso e agora você coloca um choque de crédito nessa inércia, né, que a gente estava enfrentando, que a gente estava vendo. Quando você coloca um choque de crédito, lembra, consumo ele vem de duas coisas, ele vem de renda ou ele vem de crédito, né? Basicamente você consome porque você tem renda ou você consome porque você está usando o cheque especial, o dinheiro do cartão de crédito, esse tipo de coisa. Investimento, a mesma coisa, né? Muitos poucos investimentos, especialmente quando você fala de empresas, eles são bancados 100% pelo capital próprio, por equity, né? Você levanta dívida para poder fazer uma nova fábrica, né? E se você tem menos dívidas disponível no sistema, você vai ter menos investimento. Então, tanto consumo como investimento vão começar a sentir essa contração de crédito que a gente está vendo ocorrer.
Ah, mas Arthur, mas ainda, o mercado de trabalho ainda está muito bom, então ainda tem crescimento de renda, e esse crescimento de renda pode amortecer a contração de crédito. Perfeito, 100% de acordo. Mas vai ter uma contração de crédito, e essa contração de crédito vai ter impacto tanto em consumo quanto em investimento. Isso já aparece nos números, você pega o índice de surpresa econômico do Citi, você já vê que ele já deu uma embicada, ele não está em níveis, entendeu, excessivamente contracionistas, mas assim, ele já está num nível que mostra que na margem a economia já deu uma embicadinha. Os dados já estão saindo piores, inclusive dados que vinham melhores antes, né? Dados do setor de serviços que estavam bem pujantes, etc. Alguns dados, quando você começa a olhar na margem, o setor de serviços também já começa a indicar uma certa desaceleração. Então, quando a gente olha para isso, a conclusão que a gente chega dessa história toda é, olha, sim, tem um problema, não é 2008, esse problema vai fazer com que a economia norte-americana, a nossa preocupação com a performance, leia-se, o crescimento da economia norte-americana, a nossa preocupação em relação ao crescimento da economia norte-americana aumentou. Tá? O que o mercado precifica? Bom, Arthur, então, nessa história toda, né, como é que o mercado vê isso? Né? O mercado vê isso e quando você olha a precificação de mercado, isso aqui é a curva de juros norte-americana, né, no curto prazo, né, o mercado acha, olha, o Fed vai levar os juros a 5, basicamente porque ele me disse que ele vai levar o juro a 5, mas ele começa a cortar muito rapidamente. Tá? Então, o mercado está assumindo implicitamente que a gente vai ter uma desaceleração importante. O mercado de renda fixa, ele está assumindo que a gente vai ter uma desaceleração importante. Ele acha que a gente já chega no final desse ano com juro próximo a 4, né? Então, você fala assim, poxa, cara, a gente chega a 5 e corta muito rápido, né? Parece um V. E qual que é o problema que a gente tem com isso? Para terminar, é que falta combinar com o Fed, né? No dia 22 de março, gente, então já tínhamos Silicon Valley Bank, já tínhamos Signature Bank, saíram as minutas da reunião do Fed, né, e saíram os Summary of Economic Projections, ou seja, o que os membros votantes do comitê esperam, né? E os membros votantes do comitê esperam uma taxa de juros de 5,1 para esse ano. Aí você fala, Arthur, aí começa a ter um problema. O mercado espera um corte de 100 bases e o Fed está te dizendo, olha, vou manter os juros estável até o final do ano. Né? Aí você começa a ter um embate. Né? E aqui, lembra, a gente vem falando de como é que o Fed vem operando, gente. O Fed vem operando com um playbook de não repetir o erro da década de 70, que é não cortar muito cedo. Né? E a pergunta que a gente tem que se fazer é, poxa, será que o playbook da década de 70 é adequado para agora? Né? Especialmente quando você coloca um elemento de crise bancária dentro dessa conta. Né? Todas as falas de membros do Fed até agora, se você olhar, isso aqui são os famosos dot plots, né? Projeção de cada um dos membros do Fed. Gente, para 2023, tem um cara abaixo de 5%. Você vê que você tem uma massa de probabilidades aqui, uma massa de dots ao redor do um pouquinho acima de 5, entre isso aí quando o cara espera que fique entre 5 e 5,25, e você tem já 7 membros votantes do comitê, significativamente acima de 5, né? Você tem o DOT do Bullard, que é sempre o DOT mais alto aqui, que acha que tem que ficar entre 5,75 e 6. Vamos excluir o Bullard, mas mesmo assim, você tem uma massa de gente no comitê, quase que a totalidade do comitê está te dizendo, olha, não tem corte de juros esse ano. Né? As falas de membros dos Feds regionais e do próprio Powell têm dito, olha, eu não estou vendo corte de juros esse ano. E aí a gente entra em choque, né? A gente entra em choque. As expectativas de mercado que consideram um corte já para esse ano, e corte não é um corte, corte já para esse ano, uma série de cortes já para esse ano, e o Fed dizendo, olha, não vou cortar, está tudo muito bem, obrigado. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente acha que aqui é um ponto de atrito possível no mercado. Né? Por quê? Porque aqui pode ser que a gente incorra num erro de política monetária. Né? Se você tiver uma contração de crédito rápido o suficiente, isso tem alguns paralelos, a gente vai ver com o Brasil, tá? Tem algumas coisas parecidas aqui com o Brasil. O Brasil também pode passar por essa contração de crédito, dado que tem acontecido mais recentemente. Né? Então, assim, quando você olha para isso,
você fala assim, bom, será que o Fed, olhando para a década de 70, ele vai cometer um erro de política monetária e jogar a economia numa recessão? Gente, é bem possível, tá? A gente está aqui, todos os modelos de probabilidade de recessão, eles te dão 12 a 18 meses na frente, eles te dão algo entre 50% e 70% de probabilidade de recessão de 12 a 18 meses na frente. Então, a gente já está diante de um evento que é um evento que, se não é o mais provável, o mercado já está dizendo que ele tem probabilidade de pelo menos 50%, então ele já é ou o mais provável ou tão equiprovável quanto não entrar numa recessão, né? Então, assim, a gente já tem que começar a pensar em como ajustar os portfólios para uma economia norte-americana que vai desacelerar. Então, concluindo aqui, para passar para o Rogério, a gente está diante de um evento importante, mas que é fundamentalmente diferente da crise de 2008. A gente tem uma crise de solvência em 2008, que é muito difícil a solução. Agora a gente tem uma crise de liquidez, que é um descasamento temporal, ou seja, o banco só não tem dinheiro agora, mas ele não é insolvente, ou seja, o patrimônio líquido dele não é negativo. Isso é muito mais fácil de resolver, porque liquidez é mais fácil de injetar do que recapitalizar banco. As perdas para o sistema bancário vão ser importantes, mas não num nível de risco sistêmico, tá? Mas, e aqui tem o mais importante, a gente está vendo as primeiras corridas bancárias em velocidade digital, e a gente não sabe exatamente como é que esse negócio se comporta, né? A gente viu no Silicon Valley Bank, e a gente viu que 42 bilhões de dólares de depósitos saíram em 8 horas, né? A gente sabe que os bancos regionais vão ser os mais afetados, porque ele tem os ativos que estão sofrendo mais, esse commercial real estate, e a gente sabe que o sistema como um todo já indica uma contração de crédito. Essa contração de crédito, por sua vez, já dá sinais de impactar a economia, e a pergunta é, poxa, será que o Fed vai incorporar esse framework de crise bancária numa velocidade adequada, de forma que a gente minimize a probabilidade de uma recessão, ou a gente já está longe demais, a gente já caminhou ao longo dessa estrada, de forma que, mesmo que a gente volte atrás agora, a gente já tem uma recessão contratada pelos próximos 12, 18 meses. É isso mais ou menos que o mercado está dizendo, né? Bom, mas eu paro aqui, passo agora para o Rogério para falar um pouquinho de Brasil e depois a gente volta para as perguntas, gente. Vamos lá, então. Obrigado, Arthur. Acho que só passando aqui então para o Brasil, deixa eu só relembrar um pouquinho aqui do que a gente vem falando aqui nos últimos comitês, né? Eu acho que também da importância das boas políticas econômicas, né? E dos seus efeitos colaterais positivos, né? Não só para a economia, mas também para os mercados, né? Então, assim, sem querer defender uma ou outra regra fiscal, acho que é importante a gente pensar para o que serve uma regra fiscal, né? Então, uma regra fiscal serve primeiro, para evitar com que os políticos gastem excessivamente, né, para garantir reeleições, sobrecarregando a dívida pública e jogando um custo excessivo nas gerações futuras, e também serve para coordenar as expectativas, né, na trajetória da dívida PIB, e com isso gerando uma queda nas incertezas, queda de prêmio de risco e uma valorização aqui nos ativos domésticos, né? Então, assim, com esse pano de fundo, né, para o que serve uma regra fiscal, a gente pode entrar aqui um pouquinho no que é o grande tema aqui de Brasil, né? Então, dito tudo isso, entrando aqui no que na nova regra fiscal, né, que foi exposta pela equipe do ministro Haddad, e eu acho que vocês aqui já devem ter lido e escutado uma infinidade aqui de análises, né, do novo arcabouço, novo que entrando aqui muito em detalhe, mas assim de forma bem resumida, o que foi proposto pela equipe econômica é um arcabouço fiscal que é muito baseado em aumento de arrecadação,
né? O governo, se a gente sempre fugiu de indexação, pelo contrário, o governo indexou mais o orçamento, né? Ele indexou o aumento de gastos a 70% do aumento da arrecadação, criando um piso e um teto no crescimento real das despesas e, além disso, criou metas crescentes de superávit primário, né? Então, a gente fez algumas simulações aqui usando as nossas premissas macro, usando algumas hipóteses mais otimistas, né, obviamente, do governo. A gente fez algumas variações aqui de aumento de receita, e dentro desse arcabouço, né, desse novo arcabouço fiscal, dessas novas regras, né, que foram expostas, o que a gente consegue pensar é que para entregar essas metas, né, de superávit primário pré-estabelecidas pelo governo e para estabilizar a dívida PIB, o novo governo vai precisar a todo tempo, né, a todo ano, aumentar a arrecadação. E não é um aumento pequeno dessa arrecadação, né? Isso, com a economia crescendo 2,5%, com o juros real caindo bastante. Então, assim, um cenário maravilhoso. Mesmo assim, você precisaria aumentar a arrecadação todo ano, né? Então, o fato é que, assim, num cenário mais provável, com a nossa simulação aqui de resultado primário, a dinâmica da dívida PIB, cara, não é muito boa, né? A gente consegue ver uma trajetória aqui da dinâmica não se estabilizando tão cedo num cenário até não muito pessimista, tá? Num cenário bem, até na minha concepção, até otimista, né? Acho que, assim, o grande problema dessa nova regra é que, se o governo arrecada mais, como gasta indexado, ele também gasta mais, né? Ele sempre vai gastar 70% dessa arrecadação que foi aumentada. Então, o aumento de gasto não é um aumento one-off, né, que a gente chama, não é um aumento que você aumenta gasto no ano e no ano seguinte você ajusta o gasto e você volta para o gasto no nível anterior. Como ele gasta sempre 70% a mais, fica difícil atingir essas metas, né, de superávit pré-estabelecidos. Então, mesmo num cenário um pouco mais otimista como o nosso, é muito difícil dele alcançar essas metas de superávit primário, né? Ele tem que arrecadar mais todo ano. É uma premissa que considera um aumento de arrecadação muito grande, né? Se fosse um aumento one-off, onde você aumenta o gasto um ano e no ano seguinte você volta para o nível de gasto anterior, aí sim você teria o resultado primário convergindo para essa meta, né? Então, o que nos parece aqui, né, dentro de toda nossas simulações, é que a conta só fecha com alguma coisa que ainda não está na mesa, né? E aqui nos parece que essa peça que está faltando no quebra-cabeça, que o governo ainda não falou, é que vai ter aumento da carga tributária, e não é um aumento pequeno, gente. Na prática, esse aumento de arrecadação, na magnitude necessária para se cumprir as metas, a gente só conseguiu em momentos de crise, né? A gente nunca conseguiu esse aumento de arrecadação na ordem de 100, 150 bilhões todo ano em crise, né? É só numa crise que o mundo político aceita tomar um remédio amargo, né? Numa normalidade, o mundo político acaba não aceitando esse aumento na magnitude que a gente fez as contas aqui, que seriam necessário, né? Então, ou o governo ainda deve anunciar um aumento de carga tributária muito forte, ou então ele está esperando algum passe de mágica, né? Algum cenário global muito maravilhoso que puxe crescimento brasileiro muito forte, não é o que está dentro do nosso cenário, e que vai fazer com que a arrecadação suba muito e não seja necessário esse aumento de tributação, aumento da carga tributária, né? Então, assim, dito tudo isso, quais as consequências aqui e o que mudou de antes
do anúncio do arcabouço para agora, como que a gente está vendo o cenário, né? Eu acho que, de forma geral, gente, a nova regra veio melhor do que o mercado temia, tá? Mas veio pior do que o necessário, né? Isso significa que a probabilidade de um cenário de cauda, 2 cenários de cauda, né, reduziram, tanto o cenário ruim, né, que seria uma desancoragem da trajetória de dívida PIB. Eu acho que esse cenário foi retirado, dado que vai ter aumento de arrecadação, aumento da carga tributária, a dívida o aumento do gasto vai ser financiado com aumento de arrecadação, o setor privado vai pagar esse aumento, então, teoricamente, a gente não iria para um aumento explosivo da dívida do setor público, mas também um cenário muito bom está capeado, né? Um cenário muito bom, onde a gente teria aqui um ambiente de retirada do setor público, reformas, um Estado mais eficiente, um crescimento do setor privado, investimento e um cenário que a gente viu com políticas econômicas muito favoráveis. Esse cenário muito bom também está retirado. Então, o que demonstra aqui essa regra, né, e a gente fala muito aqui, demonstra um pouco da nossa realidade, né? A realidade da nossa sociedade aqui. E não foi diferente nas últimas décadas, tá? Então, o que foi anunciado não foi nenhuma surpresa, foi, na verdade, o que a gente sempre foi, né? Mostra a nossa dificuldade de conseguir manter uma sustentabilidade, uma regra fiscal mais responsável, né? Qual a consequência disso? É que, assim, é uma coisa meio que a nossa realidade, né? Uma inflação um pouco mais alta, mais à frente, uma inflação até que vai ser usada um pouco para corroer, né, o tamanho dessa dívida, uma dívida excessiva, né? Foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Uma inflação que acabou corroendo e sendo, na verdade, algum calote disfarçado da dívida pública. E, de outra forma, o que a gente pode dizer é que, no longo prazo, essa nova regra aponta para uma insegurança no longo prazo um pouco maior do futuro do país, né? Uma carga tributária maior, um país mais ineficiente, menos a produtividade em queda, né? Um país menos produtivo, né? Pode dizer até que o PIB potencial é um pouco pior, né, do que antes. Como consequência, a gente reduz os retornos esperados, né? Então, se a gente tinha aqui um retorno um pouquinho melhor, a gente tem uma curva de retornos onde as caudas estão menores, né? O risco de cauda tá menor, né? Tanto positivo quanto negativo, e a gente tem uma inclinação para retornos piores, né? Dado que a gente tem uma economia menos eficiente, né? O fato aqui também nesse cenário, a gente fica mais exposto a choques negativos, né? Tanto internos quanto externos, né? A gente está vendo aí, o Arthur falou da questão do mercado de crédito, a gente está vendo o que está acontecendo no mercado, na economia internacional. Então, assim, acaba que a gente fica mais dependente do mundo e mais exposto ao mundo. É como se a gente tivesse a economia brasileira tivesse com imunidade mais baixa. A gente depende mais do mundo estar bem para a gente ir bem, né? Então, se o mundo pega uma gripe, a gente pega uma pneumonia, né? Para o Brasil ir bem, a gente precisa rezar para o mundo ir muito bem, né? E num cenário pior, num choque negativo, nesse arcabouço que eu acabei de mostrar aqui, a arrecadação cai muito, né? E com a nova regra, como os gastos seguem subindo, aí a gente teria um primário muito ruim, né? Como consequência, né, a dinâmica da dívida PIB acaba preocupando, né? Mas tentando ver o copo aqui meio cheio, né? E tem um lado positivo, né? Tem sim um lado positivo, para não ficar só falando coisa negativa. O mercado estava esperando uma catástrofe, né? E não veio uma regra muito ruim, uma regra catastrófica. E nesse sentido, eu acho que a probabilidade de um cenário de cauda, um cenário à la Argentina, eu acho que a probabilidade caiu bastante, tá? Então, a gente pode dizer que tem sim um lado positivo dentro dessa nova proposta aqui da regra fiscal. E como fica a taxa de juros aqui, né? A gente vem falando sempre aqui que o trigger para destravar
o valor dos ativos brasileiros é a queda de juros, gente. Então, e como fica a expectativa de queda de juros aqui? O mercado vai antecipar, o mercado já começa a movimentar, né? E aqui é muito importante ver a reação das expectativas dos agentes econômicos, dos agentes financeiros, né? Depois do anúncio da regra fiscal, como que as expectativas se mexeram, e o BC vem deixando, o Banco Central Brasileiro vem deixando muito claro isso aqui, né, da reação das expectativas dos agentes. Não tem uma relação mecânica, né, esse texto aqui é da ata, não tem uma relação mecânica entre convergência da inflação e a apresentação do novo arcabouço fiscal. Existia muito essa pressão do governo em cima do Banco Central de que depois de anunciar o novo arcabouço, o Banco Central podia cair a taxa de juros, e o Banco Central deixou muito claro de que depois do anúncio a gente tinha que ver, poderia sim abrir um ambiente mais benigno, né, com melhora das expectativas, né, e a melhora das expectativas acabar convergindo, né, para uma redução nas expectativas de inflação, redução da incerteza e, consequentemente, aqui nos prêmios de risco dos ativos domésticos. Isso está muito claro, né, mas o que a gente viu aqui nos últimos dias, a gente viu sim, na verdade, uma melhora aqui das implícitas, uma melhora aqui também, enfim, eu vou falar um pouco aqui dos ativos, mas é importante a gente separar, né, causa e efeito e o que é causalidade nos preços dos ativos, né? Então, o que é importante a gente aqui nessa ver um pouco o que os preços estão dizendo para a gente, porque os preços têm expectativas embutidas dos agentes, tentar ver o que de fato foi responsabilidade do anúncio da nova regra, ou se teve algum outro evento, né, nesse mesmo período que acabou impactando preços ativos, e a gente não sabe o que é causa, o que é efeito do anúncio do arcabouço, né? A gente não pode misturar o que de fato foi movimento de risk-on global, né, que teve um pouco nesses últimos pós-anúncio, coincidentemente pós-anúncio da nova regra, com o efeito real, né, da nova regra aqui. As expectativas de inflação do Focus não mexeram nada, pelo menos até agora. A gente não viu nenhuma alteração nas expectativas de inflação para 2023, 2024, 2025 e 2026. Continuam bem desancoradas. A gente viu, sim, uma queda na redução de prêmio de risco, nas implícitas, né, longas, caiu bastante. A gente viu, sim, um impacto na curva de juros, tanto nominal quanto real, né? Então, por esse lado, a gente viu algum impacto depois do anúncio, mas, junto disso, a gente viu também uma queda muito relevante da curva americana, né? Então, muito em função do que o Arthur também colocou dos últimos movimentos, a queda dessa curva americana, tanto de 2 quanto 10 anos, impactou muito os ativos de risco globais, né? E isso a gente precisa ver, né, ainda com relação ao efeito das expectativas com relação ao arcabouço fiscal, a gente ainda não viu, a gente não tirou ainda a prova do pudim, né? Então, o fato é que a gente teve, sim, algum efeito aqui, impacto de redução de prêmio de risco, sim, né? Mas quanto disso se deve ao arcabouço fiscal, ainda é muito cedo, não parece que tenha sido algo relevante. Se a gente olhar aqui o que aconteceu no real, o real se valorizou, foi destaque, mas a gente viu que foi um movimento bem global. Se a gente comparar o Brasil com a moeda do Brasil com os seus pares, a gente viu que teve moeda emergente também se valorizando muito fortemente, né? Então, os ativos globais tiveram um movimento muito parecido com o do Brasil. Teve algum efeito, sim, de novo, deixar claro aqui, mas não parece que foi algo muito relevante e somente pelo arcabouço fiscal, né? Eu acho que se isso abre espaço para o Banco Central cortar juros, eu acho que pode ser que abra algum espaço, sim, né, com essa melhora global. Vão depender, eu acho que, de algumas melhoras, alguns indicadores ainda de fundamentos macroeconômicos, mas não parece ainda que é algum movimento muito relevante
de afrouxamento monetário, né? Eu acho que aqui também é muito importante. A gente vem vendo muito a narrativa de que o Banco Central vai matar a economia, vai ter um credit crunch, está tendo um credit crunch no mercado de crédito das empresas e tal. O Banco Central está apertando muito a taxa de juros, mas, gente, se a gente comparar o que o Banco Central brasileiro está fazendo e o que os outros bancos centrais dos nossos pares estão fazendo, assim, a gente comparar aqui, o México, historicamente, está fazendo um baita aperto monetário, a Colômbia está fazendo um baita aperto monetário, o Chile também está fazendo um baita aperto monetário, e os Estados Unidos também está fazendo um baita aperto monetário. Se olhar historicamente, a gente voltou aqui um pouco para o nosso high do último ciclo monetário, de aperto monetário, e Chile, Colômbia, México estão apertando muito mais do que historicamente sempre apertaram, né? Então, se for considerar aqui um aperto relativo, o Banco Central brasileiro está apertando até menos, né? E se for considerar aqui o diferencial de juros de brasileiro contra os Estados Unidos, a gente está na média, tá? Então, não existe aqui o que o Brasil está fazendo comparado com o que o mundo está fazendo. O ponto aqui é que se o Banco Central cortar precipitadamente a taxa de juros e não considerar todo o aperto monetário global, pode ser que a gente tenha aqui alguns efeitos colaterais não desejados, né? Moeda, prêmio de risco e etc. A gente pode ver algum efeito colateral aqui ruim para os ativos se, de novo, o Banco Central se precipitar e não considerar também um pouco do ciclo global de contração monetária, né? O mundo está fazendo. Acho que o Brasil, eu falo muito isso, né? O Brasil não é uma ilha. O que a gente está fazendo é um pouco do ciclo do que todos os bancos centrais estão fazendo, e muito provavelmente assim, na hora que a gente vir esse final de aperto de ciclo de juros global, e na hora que o mundo começar a cair, eu acho que a gente também vai acabar surfando um pouco a onda de afrouxamento global, tá? Então, acho que tem que ponderar um pouco isso e não olhar somente o que está acontecendo internamente, mas olhar o contexto do trabalho do Banco Central num contexto global, tá? Então, acho que também considerar um pouco, não considerar somente o que a gente está fazendo aqui internamente, mas também olhar um pouco do global. Eu acho que aqui eu termino e passo aqui a palavra para a Vicky, para a gente falar um pouco de asset allocation, portfólios, e depois responder as perguntas que eu estou vendo aqui, que já está cheio de pergunta. Ótimo, deixa eu compartilhar aqui também. Bom, gente, só para a gente, então, ir direto aqui nas alocações, né? Eu acho que, de novo, a gente teve bastante informação, né, no último mês, tanto em relação ao que está acontecendo lá fora, quanto o Brasil, principalmente, né, ali a proposta inicial do novo arcabouço, mas de qualquer forma ainda tem muitas incertezas. Então, eu acho que de maneira geral, o que a gente seguiu aqui, né, nos portfólios foi uma manutenção de cautela, né, discutindo diariamente e acompanhando os movimentos de mercado, mas ainda, eu acho que de maneira geral, né, privilegiando a classe de renda fixa, dos prêmios atuais. Então, a gente segue com uma alocação over aqui dentro do pós-fixado, com bastante diligência em crédito. Eu acho que vale comentar aqui rapidamente do crédito, onde a gente, né, desde ali meado de fevereiro ao longo de março, a gente viu uma certa estabilização, né, daquele movimento de abertura de spreads que é bem intenso no começo do ano, mas de qualquer forma ainda algumas remarcações. Então a gente tem sido bastante cauteloso, trabalhando ali com gestores de bastante experiência, então assim, bastante cautela ali na parcela de pós-fixado e crédito, e ainda mantendo uma alocação em inflação, né? Lembrando que no mês passado a gente fez uma redução da duration, né? Muito em função dessas incertezas que a gente tinha, e ainda algumas se mantêm.
E também, obviamente, para aproveitar os yields, que mesmo nos vencimentos mais curtos, seguem interessante ali, quando a gente fez o movimento ainda próximo de IPCA mais 6. Então, de maneira geral, os portfólios bem alocados na parcela de renda fixa e sem alocação no pré-fixado, né, dado toda a vol dessa classe. Eu acho que o aumento, né, das demais classes, se em algum momento a gente vir a fazer, né, ao longo dos próximos meses, ainda muito pautado nas melhoras dos fundamentos, uma clareza maior, né? Acho que essa discussão que o Rogério trouxe é muito importante, né? Então, entender ainda os efeitos disso, aumento de carga tributária, como que vai se dar isso nos diferentes setores, nas diferentes empresas. Então, a gente ainda tentando entender um pouco, esperar mais informações para poder dar talvez um passo seguinte na frente. Em relação às outras classes de ativos, né? Eu acho que duas movimentações importantes aqui. Na parcela de multimercados, né? Lembrando, a gente sempre tem uma composição ali de diferentes subestratégias, e aí uma decisão que a gente tomou no último comitê foi de basicamente aumentar um pouco ali a alocação dos gestores macro, né? Lembrando que a gente sempre discute como que está tanto posicionamento, né, e obviamente performance dinâmica dos gestores macro, dos gestores quantitativos, de total return, retorno absoluto, né, hedge funds globais, e aí a gente ao longo do tempo vai reponderando, né, a participação dessas subestratégias. Então, eu acho que dado todos os desafios dos mercados, né, e o dinamismo dos gestores macro, né, que na margem até estão com pouco risco nos portfólios, né, a gente acompanha e discute com muitos deles, a ideia foi carregar um pouco mais pela agilidade que eles conseguem, dado toda a vol que a gente ainda deve acompanhar nos próximos meses. E por fim, na parcela internacional, tá? Um primeiro movimento ali que a gente fez no final do mês foi uma redução adicional da parcela de renda variável global, né? Então, lembrando que ao longo do ano passado a gente reduziu bastante essa alocação, portfólios aqui, só para vocês terem como referência, que no começo do ano passado tinham algo como 10%, foram reduzidos ali para 4%, 3%, 2%, dependendo ali um pouco da composição, e a gente está trazendo isso mais próximo de 1%, 2% ali, também dependendo de cada mandato, mas é uma redução adicional, muito também em função dos riscos que a gente já comentou aqui, né, um receio com essa uma provável desaquecimento da economia, acho que tem muita coisa rolando lá fora, então, e são fundos líquidos, né, então a gente consegue fazer essa redução de forma bem efetiva, que a gente implementou, então, assim, na virada do mês, tá? Aí a gente tem discutido outras coisas, mas ainda sobre renda fixa global, então a gente está acompanhando, monitorando, que pode ser, né, um próximo passo de a gente implementar aqui nos mandatos, mas mais atualizações a gente traz no mês que vem. Eu acho que de maneira geral de alocação é isso, e aí eu passo agora para a gente pegar aqui as perguntas. Aliás, desculpa, antes da gente ir para as perguntas, eu tenho só 2 recados aqui. Primeiro, acho que a gente, né, sempre faz esse fórum e ele fica gravado, tá? Então eu vi que tem até uma pergunta ali, ele fica disponível depois no YouTube da XP Private, e a gente compartilha também nos nossos grupos, mas caso você, assessor ou cliente, tenha alguma necessidade, né, alguma dúvida adicional dos portfólios, porque a gente fala aqui as decisões mais macro de asset allocation, né, os portfólios acabam sendo muito personalizados, né, para cada cliente, para cada família, a gente fica super à disposição para fazer essa escola de atualização, né, eventualmente ajuste de perfil de risco. Então, caso vocês tenham interesse, eu peço que vocês procurem todo o time aqui de Portfólio Managers da XPA, através tanto do WhatsApp, né, quem tem o nosso contato direto, mas também da chave de e-mail, para que a gente possa ali agendar uma data para a gente fazer essa atualização mais one-on-one. Mas, de novo, deixa eu agora passar para as perguntas e respostas. Vamos lá, vou pegar... Opa. Desculpa, pode ir, por favor. Bom, deixa eu pegar a primeira pergunta, que foi o Anilton, né? Ele falou, poxa, se a crise atual de liquidez não dissolvência, isso é menos pior, mas ainda é bem ruim, concordo, Anilton. E ele fala, o ponto é se teremos a recessão, mas também não será um soft landing, né? Como mensurar o impacto e como que a gente pode se proteger? Bom, o trade recessão ele é relativamente conhecido, né, Newton? Poxa, você diminui exposição à renda variável antes da recessão, e aí 6 meses dentro da recessão o mercado de ações começa a já reprecificar a saída disso. É mais ou menos esse o playbook, né?
qual a intensidade dessa recessão, que é uma pergunta que o Newton também faz, que é uma ótima pergunta. Olha, eu não acredito em soft landing, de verdade. Soft landing, se você parar para pensar, ele é um evento estatisticamente raro. Para cada 7 recessões que a gente teve, isso é um dado que a gente já passou no passado, você teve um soft landing para cada 7 recessões, né? Então, se você tiver que chutar, você fala assim, olha, eu não sei nada sobre o estado do mundo, o estado da natureza para mim é desconhecido. Se você tivesse que chutar, você chutaria recessão, não soft landing. Aí você passa para a segunda pergunta. Então, qual é a intensidade dessa recessão? A gente vai viver uma recessão profunda ou a gente vai viver uma recessão leve, tá? Aí eu acho que tem um debate. A gente ainda está no campo de essa recessão ser um pouco mais leve. Por quê? Porque as condições iniciais nos quais a economia norte-americana entra nessa recessão não são tão ruins assim. Lembra, normalmente, o que é uma recessão? O setor privado vai se alavancando, vai criando uma série de desequilíbrios, esses desequilíbrios causam inflação, essa inflação causa o Banco Central a reagir via política monetária, com os juros altos pegando esses desequilíbrios, pum, você entra numa recessão. Então, ou então você tem um choque, que nem a Covid. Então, é sempre política monetária ou choque. Quando você olha para isso, fala assim, o tamanho da recessão, ele normalmente é proporcional ao tamanho dos desequilíbrios, né? E se os desequilíbrios não são tão grandes assim, eles podem ser corrigidos rapidamente, então a gente não deveria ter uma recessão profunda, né? Tem toda uma discussão, Anilton, sobre a sensibilidade da economia norte-americana à taxa de juros no nível atual, né? Como é que se comporta uma economia cujo Banco Central tem um balanço de 8 trilhões de dólares, né? Quão sensível a taxa de juros é a economia norte-americana hoje em dia? Tem uma discussão, mas acho que a gente ainda está no campo de sim, vai ter uma recessão, não, ela não vai ser uma recessão profunda, tá? Eu acho que a gente vai ter uma recessão e a gente emerge do outro lado dessa recessão com uma economia um pouco mais equilibrada, com a inflação. De novo, a inflação e as minutas do Fed mostraram isso, que ele continua bastante preocupado com a inflação, até mais do que com a crise bancária. Então, assim, a inflação tem uma inércia, essa inflação vai demorar a cair, a gente também já falou um pouco sobre isso, sobre os 2 níveis de queda de inflação, né, os 2 estágios, primeiro choque de oferta, depois você tem que diminuir a demanda agregada. Então vai ser uma batalha dura, não vai ser uma batalha agradável, mas, não obstante, a gente vai sair do outro lado mais equilibrado e um pouco melhor, com preços mais contidos, com a variação de preços mais contida e com a economia um pouco mais equilibrada. Tá? Deixa eu pegar aqui uma... Vai, Rogério. Pegar aqui, obrigado, Arthur. Tem uma pergunta aqui da Graziella, com relação à nossa expectativa aqui de aumento de impostos dentro da nova proposta tributária que deve vir ao longo do segundo semestre, mas eu vou, para responder essa pergunta, vou pegar também aqui outras perguntas com relação ao financiamento via aumento de inflação e com relação também a o Roberto Campos Neto saindo e o risco de alguém com uma visão um pouco mais frouxa, né, com relação à política monetária e impactando aqui o controle de inflação. Tá? Vou tentar pegar essas 3 aqui. O fato, Graziella, assim, que historicamente o que o Brasil veio fazendo, né? A gente, se pegar os últimos 30 anos, o Brasil aumentou gasto, a despesa do Estado, mais ou menos em 6% real, tá? Foi o que a gente veio aumentando nos últimos 30 anos, tá? Então a gente aumentou gasto, e esse aumento de gasto foi financiado via aumento de dívida, e também aumento da carga tributária. A gente tinha lá na década de 90 uma carga tributária de 20 e poucos por cento, que é mais ou menos a média aqui dos nossos pares. Hoje a gente tem uma carga tributária de 30 e blau, né? Então, a nossa carga tributária já é muito elevada, porque a gente veio aumentando o nível de gasto. Então, a gente foi fazendo os dois, né? Aumento de dívida e aumento de carga tributária. Em algum momento, a gente vai bater no limite de um desses dois e a gente vai... o governo a gente vai testando, né? O aumento o tamanho do Estado, né? Então, o que a gente acredita é o seguinte, é que, primeiro, dentro dessas metas de primário,
que a gente acredita que não vão ser cumpridas, para cumprir essas metas, teria que ter um aumento de carga tributária muito grande, tá? Deve vir um aumento de carga tributária, mas não na magnitude suficiente ou necessária para as metas de primário serem cumpridas e a dívida PIB se estabilizar, porque o aumento da carga tributária seria assim, muito grande, tá? E a gente acredita que assim, é difícil aprovar isso no Congresso, e eu acho que a sociedade também se mobilizaria. Deve vir um aumento de carga tributária, sim, não do tamanho necessário, como eu deixei claro, mas em função disso deve vir um aumento também de dívida, né? E também um aumento de inflação, já entrando na pergunta, numa outra pergunta, né? O fato é que se a gente pegar, e aqui dando um pouco de sugestão de livro, né? Um livro da Carmen Reinhardt, né? Que são 8 séculos de folias, né? É um livro super interessante que fala o que aconteceu aqui em várias nações, né? Quando a gente tem uma elevação do tamanho de dívida do setor público em algum país, quase sempre, né, o ajuste vem via inflação, que corrói a dívida, né? E você tem esse calote disfarçado, né? Uma reestruturação indireta da dívida, né? Poucas vezes na história, em poucas vezes no mundo, a gente vê um ajuste via política fiscal, né? Contração, diminuição de gastos. Poucas vezes foi isso, porque politicamente é muito difícil você implementar isso, né? E poucas vezes, por incrível que pareça, a gente viu calote, né? Um calote da dívida muito oficial. Teve, obviamente, mas poucas vezes. Na maior parte das vezes a gente vê aumento de inflação e a gente vê esse financiamento de dívida e corrosão de dívida através de elevação da inflação. Todavia, né? Aí, usando aqui um pouco da teoria das expectativas racionais, né, do Nobel de Economia, o Robert Lucas, se a sociedade percebe que o governo está fazendo isso, o mercado, a sociedade se antecipa, né? Então, acaba que esse truque, né, perde o efeito, né? O que deveria acontecer é uma surpresa inflacionária, né? Ou então, se você tiver uma elevação da inflação de forma surpreendente, se você tiver um Banco Central duro, comprometido, guardião da moeda, o xerife que mantém o poder dessa moeda subindo juros, aí as expectativas, o mercado não antecipa, fala, opa, peraí, foi só uma vez, né? A inflação subiu só uma vez, o Banco Central não vai ser frouxo, então essa inflação não vai ser repassada para frente, então eu não revejo as minhas expectativas, eu mantenho as expectativas ancoradas. Agora, se você tem a entrada de um Banco Central um pouco mais frouxo, não comprometido com estabilidade, com inflação de longo prazo, com a meta de inflação, aí a gente pode ter uma desancoragem e uma contaminação das expectativas. Aí é ruim, aí não adianta nada, né? O mercado se antecipa e aí essa estratégia, esse subterfúgio, acaba não tendo efeito, acaba tendo efeito pior, porque a moeda desvaloriza, e aí você tem um impacto muito pior em arrecadação, dívida, percepção, prêmio de risco eleva, e aí a gente tem um efeito contrário, né? Então, essa coisa de usar a inflação como subterfúgio, como financiamento de gasto, também não é tão óbvio assim, né? Você precisa de um Banco Central, você precisa de um comprometimento de médio prazo, tá? Isso funciona uma vez, 2 vezes, mas não dá para você ficar enganando todo mundo durante muito tempo. Gente, deixa eu colocar aqui o que a gente está falando de forma muito clara. O que foi esse pacote fiscal até agora, tá? Ele tem algumas medidas de tentativa de contenção de gasto, mas ele, essencialmente, para a conta fechar, ele precisa de um aumento de carga tributária da ordem de 150 bilhões de dólares, 150 bilhões de reais ano, tá? Então, o que esse pacote faz? E por isso que eu falei no início que esse pacote ele age sobre preço de ativo de forma bastante particular, tá? Se você assumir, e eu concordo com o Rogério que a dificuldade de promover um aumento de carga tributária dessa magnitude é mais ou menos 1% do PIB, alguma coisa assim. Mas se você assumir que isso funciona, ou seja, que o governo consegue implementar isso e passar pelo Congresso, você tem uma situação
curiosa para preço de ativo. Por quê? Porque você melhorou o balanço do setor público, ou seja, você deveria ter um fechamento de prêmio de risco fiscal na curva de juros, o risco fiscal na curva de juros deveria diminuir. Aí você fala, bom, legal, então isso tem se o meu prêmio fiscal diminui, isso tem um valor positivo sobre os preços dos ativos. Só que aí vem a má notícia. Poxa, de onde é que está vindo esses 150 bilhões de reais? Ele está vindo do setor privado. Então, você melhora a solvência do setor público em detrimento do setor privado. É como se eu dissesse para vocês agora o seguinte, olha, o fluxo de caixa das empresas, dos indivíduos no Brasil, piorou 150 bilhões de reais. Né? Então, o que é um ajuste, como o Rogério falou, melhor do que o temido, pior do que o necessário, né? Quando você olha para isso, você fala assim, pô, então ok, que legal, a solvência do setor público ficou melhor. Mas às custas da solvência do setor privado. Então, o que isso acarreta ao longo do tempo? A gente já falou algumas vezes, e de novo, vocês me perdoem a liberdade poética, mas a gente já falou algumas vezes sobre o mediocristão, né? Que é um país que, poxa, nem cresce demais, nem entra em crise, à la Argentina, né? Quando você tira recursos do setor privado e você transfere esses recursos para o setor público, a produtividade marginal do capital cai e, por consequência, o PIB potencial cai. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando, tá, gente? A gente está falando de quanto maior o Estado como percentual da economia, isso não é verdade para todos os tamanhos de Estado. Né? Se você tem um Estado muito pequenininho, talvez elevar o tamanho do Estado como percentual da economia tem um aumento de produtividade, que você criou um sistema legal, você melhorou a segurança, alguma coisa assim. Mas depois de um certo nível de tamanho de Estado, e o Estado brasileiro, essencialmente o que a gente está falando para vocês é que o Estado brasileiro é grande demais para o tamanho da economia brasileira, né? E aí você continua aumentando o tamanho do Estado, você diminui a eficiência da economia mais ainda, tá? Então, é isso que a gente está falando. E aí, já lidando com as perguntas que tem aqui, a gente vai falar também de financiamento inflacionário. Olha, vamos lá, o Banco Central tem um modelo de meta de inflação, né? Vamos trazer um novo elemento que a gente ainda não trouxe aqui para vocês, mas, poxa, eu aposto com vocês que nos próximos 12 meses a gente vai discutir a mudança da meta da inflação. Aposto com vocês isso. Esse é um assunto super controverso, né? Mudar a meta de inflação, se você é um purista, você fala, cara, de jeito nenhum, porque como o Rogério falou, via expectativa racional, o Roberto Campos Neto está olhando isso, dizendo o seguinte, cara, se eu mudar a meta o Roberto Campos Neto e o Conselho Monetário Nacional como um todo, se eu mudar a meta de 3 para 4, 4,5, se eu tenho pouca credibilidade, quem vai dizer que o mercado não vai precificar mudar a meta de 4,5 para 6, entendeu? E a gente entra numa espiral de desancoragem de meta de inflação. Tem essa discussão entre os economistas, né? Tem gente dizendo, olha, poxa, as inflações implícitas já estão tão em cima, mas tão acima da meta, que é como se você já estivesse assumindo que a meta foi mudada, como o mercado já estivesse assumindo que a meta foi mudada. Mas sim, eu acho que você vai ter um pouco mais de inflação. Lembrando o seguinte, gente, quando você quer gastar mais, você recorre a 3 expedientes. Só tem 3 jeitos de pagar gasto quando você é o governo. Você tributa a geração presente, né? Aumento de carga tributária. Vai haver, vamos nos preparar que todos nós vamos pagar mais imposto. Você tributa os mais pobres via inflação, é o que o Roberto falou. O Rogério falou. Estou com o Roberto Campos Neto, é o que o Rogério falou. É o que o Rogério falou. Você tributa os mais pobres, né? Ou você tributa aqueles que não votam, você tributa os meus filhos, a geração futura, aumento de dívida. A gente vai fazer um pouco dos 3, eu acho, tá? E a combinação desses 3 é que faz com que a gente financie esse nível de gastos que o governo deseja alcançar, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está dizendo aqui sobre o que a gente espera para a economia brasileira. Vou pegar outra pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar uma pergunta do Alexandre, que ele volta para a história da crise no sistema bancário. Ele está falando, poxa, e Alexandre, você coloca exatamente a dinâmica correta, né? Por que os bancos estão perdendo depósitos, né? Porque o banco, você deixa o seu dinheiro no banco e ele rende 0,03% ao ano, né?
E aí você descobre que você pode botar no Money Market Fund, que é o equivalente ao fundo DI deles, ou mesmo comprar um título do governo norte-americano de 6 meses, e esse negócio vai te render 3,5, 4. Você fala assim, pô, 0,03 contra 3,5, 4, o que você vê é saída de depósito bancário, captação de Money Market Funds, né? E aí ele fala o seguinte, poxa, esse processo não pode colocar os bancos regionais em xeque? Pode, é exatamente isso que a gente está falando, Alexandre. Tem um jeito de parar a perda de depósito. Olha, remunera o teu depósito igual ao money market ou a treasury. Aí você fala, poxa, Arthur, mas aí o que acontece é que você esmaga a margem de intermediação financeira dos bancos, o que os bancos chamam de net interest margin. Ou seja, o return on equity do banco, ele sai de 15, 12 para 5. Alexandre, aí você tem que escolher, você quer um return on equity de 5 ou você quer uma corrida bancária e uma insolvência? De novo, é por isso que as ações dos bancos têm sofrido tanto, porque as pessoas não só estão precificando a probabilidade de uma corrida bancária, mas também estão entendendo que os bancos vão ter que pagar muito mais dos seus depósitos, ou seja, o custo do passivo dos bancos, né? Lembra que a net interest margin é a remuneração do ativo menos a remuneração do passivo, né? Você vai olhar para isso e vai falar, pô, vou ter que pagar muito mais pelo meu passivo para reter depósito. Então, no final das contas, o que isso termina é com bancos com a rentabilidade sobre o patrimônio muito, muito menor. Deixa eu só pegar também a pergunta do Hugo, que ele fala assim, poxa, dados esses riscos de liquidez dos bancos regionais, os bancos grandes não estão preparados para comportar um volume de depósito anormal de grande escala de forma repetida? Sim. Hugo, perfeito. O que acontece em toda a crise bancária é aquilo que a gente chama de empossamento de liquidez, tá? A liquidez sai dos bancos que são considerados mais arriscados para os bancos maiores. Esses bancos maiores recebem um inflow de depósito gigante, ele tem que descobrir o que fazer com isso. Mas aí, isso não é um risco? Sim e não, porque como se os depósitos fluírem para aqueles bancos que são considerados sistemicamente importantes, eu tenho certeza, não tenho certeza de nada, mas eu aposto com você que o Fed já está lá no JP Morgan, no Citi, no Bank of America, dizendo, olha, vocês estão recebendo depósito? Cuidado que vocês vão fazer com isso, hein? Ó, pelo amor de Deus, esses bancos estão lá, você não pode alavancar, você não pode, você está recebendo depósito, ok, é ótimo que você está recebendo depósito, está tendo empossamento de liquidez. Em alguns momentos o depósito volta, lembra que o JP Morgan financiou o First Republic, então o First Republic perdia depósito que ia para o JP Morgan, que devolvia para o First Republic. Então, assim, os bancos grandes estão tentando agir como uma mola estabilizadora dentro desse sistema, como um amortecedor. Mas sim, eles vão receber mais depósito e como eles são muito mais regulados, eu acho que o escrutínio sobre o que vai acontecer com esses depósitos vai ser muito maior. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui com relação ao Roberto Campos, né? Eu acho que a gente está vendo um pouco desse ambiente de queda de juros, a bolsa reagindo bem, mas tem esse risco aí os novos diretores que vão ser indicados para o Banco Central, né? E a troca do Roberto Campos Neto lá no final de 2024. Eu acho o seguinte, gente, vamos lá. Eu acho que o Roberto Campos Neto ele está fazendo um trabalho excelente. Ele está muito comprometido, não só ele, mas como todo o Copom, muito comprometido com uma queda das expectativas da inflação, comprometido com a meta, né? Eu acho que é difícil depois do último comunicado, da ata, de toda a sinalização, uma ata excelente que o Banco Central escreveu na última ata, o que foi colocado ali, o Banco Central, difícil o Banco Central ser cooptado, ser capturado pelo executivo, né, por pressão, como o Banco Central, do ex-presidente do Banco Central, o Tombini, foi naquela época, e a gente acabou tendo consequências logo depois, né? O Banco Central do Ilan e o Banco Central depois teve que subir taxa de juros muito alto e deixou alta mais tempo por causa de erro do passado. Então, o Banco Central brasileiro também não quer cometer o mesmo erro, então ele está muito
muito comprometido, mas o fato é que existe aqui um final de mandato e existe uma pressão, e eu acho que a pressão do governo vai aumentar, tá, gente? Então, cada Copom vai ter uma pressão muito grande para o Banco Central cortar juros, né? Mas, veja bem, se a gente tiver uma desaceleração muito forte da economia, se as expectativas de inflação cederem, existe uma consistência macroeconômica para o Banco Central cair juros, né? Então, assim, não existe uma impossibilidade do Banco Central cair juros, ao contrário, tá? Então, os fundamentos macroeconômicos favorecerem e permitirem uma queda de juros, a gente pode ver aqui ao longo do segundo semestre ou mais para o final do ano, o Banco Central brasileiro sim começando um afrouxamento monetário. E pode ser, né, como eu mostrei ali, que o mundo também comece, mais para o início do ano que vem, também um ciclo de afrouxamento monetário. Eu acho que o Roberto Campos ele está tentando fazer um link, né, uma ponte, né, segurar um pouco os ânimos do executivo, né, para tentar acabar linkando ou sincronizando o ciclo monetário brasileiro com do resto do mundo. Aí eu acho que a gente pode aqui sim ter um cenário mais positivo, né? Mais positivo para a economia brasileira e mais positivo para os ativos brasileiros, né? Eu acho que também a gente não ficar muito com antolhos aqui, acreditando que é impossível cair juros, não dá para cair juros. Eu acho que, assim, em algum momento a gente vai ter, sim. A gente tem, obviamente, uma taxa de juros real muito alta, né? Mas a gente tem um fiscal muito frouxo que está atrapalhando um pouco do trabalho da política monetária. Mas, em algum momento, os dois trabalhando mais em sincronia e o ciclo de afrouxamento monetário global acontecendo, eu acho que a gente pode ter, sim, um afrouxamento monetário um pouco mais consistente macroeconomicamente falando. A gente completando isso aí que o Rogério falou, tem uma coisa que a gente vem discutindo muito, né, que é a queda de juros, né? Quando você pensa no BC, vamos pensar num tripé, né? Fiscal, inflação corrente, expectativa de inflação, né? Você pensa nesse tripé. Não é exatamente assim, eu estou só estilizando aqui, criando um modelo mental para ajudar a gente a entender, né? A gente tem um arcabouço fiscal agora, goste ou não, entendeu? Talvez ele seja tão bom quanto é possível para um governo que acredita que gasta a vida, né? Então, assim, nós temos um arcabouço fiscal, né? A inflação corrente, bom, a gente viu o IPCA que foi um pouco melhor do que o esperado, né? Então, pô, Arthur, uma andorinha só não faz verão, um mês de IPCA melhor do que o esperado não é suficiente, concordo 100%, não estou dizendo isso, mas pelo menos teve um IPCA que não foi pior do que o esperado. O terceiro elemento, expectativa de inflação, essas aí continuam ainda significativamente acima daquilo que o Banco Central gostaria de ver. Então, a gente tem alguns elementos para assumir que, poxa, dentro desse tripé, desse modelo mental fiscal, inflação corrente, expectativa de inflação, que o BC pode começar a pensar, entendeu, num ciclo de afrouxamento. E aí tem uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Que pode mudar essa visão e talvez antecipar o ciclo, e isso não é bullish, isso é bearish, tá? Que é o seguinte, o que a gente tem visto nos nossos channel checks, ou seja, a gente tem o dedo no pulso da economia, a gente está falando com várias empresas de vários setores, o que a gente tem recebido de volta é uma atividade econômica na ponta muito fraca, tá? Você vê, a gente tem ainda uma projeção de PIB para esse ano perto de 1%, mas quando você... É 1% que quando você quebra esse 1%, você vê que o PIB agrícola ele é responsável por uma parte importante desse 1%, que outros setores, indústria, serviços, não estão tão bem assim, tá? O que pode acontecer é que se a gente tiver uma contração de crédito maior e a gente continuar esses channel checks que a gente tem visto, né? Quer dizer, a atividade corrente, a atividade nesse minuto na economia, que os dados que a gente tem recebido, que são dados bastante fracos, quer dizer, pode ser que a economia brasileira esteja diante de uma desaceleração maior do que a gente espera e maior do que está no modelo do Banco Central, tá? E aí pode ser que a história de política monetária mude de novo.
isso não é bullish, né? Quer dizer, você está com uma economia que está desacelerando mais do que você espera, isso significa que os juros vai cair. De novo, os juros pode cair por dois motivos, né? O motivo bom, porque diminui o prêmio de risco, ou o motivo ruim, porque você está indo para uma recessão, né? Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas sim, quando você pensa na distribuição de probabilidades, existe uma probabilidade ali associada a uma queda de juros, porque a atividade econômica desacelera mais do que a gente imagina, ou pelo menos do que o BC imagina. Bom, gente, acho que a gente cobriu todas as perguntas, passamos aqui do nosso horário. Queria agradecer, Rogério, e Arthur, mais uma vez, acho que foi ótimo. Agradecer a presença de todos, lembrando de novo que essa live fica gravada, a gente disponibiliza ali no YouTube, da XP Private e nos grupos. Agradecer realmente a presença e até o mês que vem. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.